Olá, meu nome é Guilherme Andrade, fazendo parte do quadro Conexões, e hoje nós vamos falar sobre a mensagem da cruz. De um tempo para cá eu comecei a meditar sobre a mensagem de Jesus e sobre tudo aquilo que ele veio falar para nós. E veio um questionamento em minha mente. De tudo que Jesus fala, qual deve ser a mensagem mais importante que Jesus veio trazer? Qual deve ser aquilo que eu devo mais prestar atenção? Qual deve ser o foco de minha pregação e o foco de minha vida? Fazendo essa análise e procurando tudo aquilo que ele falou, eu cheguei a uma conclusão. De tudo que ele disse, de tudo que ele fez, o mais importante é a mensagem da cruz. E eu achei interessante, porque durante todas as vezes que Jesus se descreve, todas as vezes que Jesus fala de seu propósito, todas as vezes que as pessoas com revelação, os profetas falam a respeito de Jesus, falam a respeito de um cordeiro, falam a respeito de sua morte e falam a respeito de sua ressurreição. Muitas vezes Jesus disse, olha, eu vim e é necessário que o Filho do Homem padeça, sofra, que morra e no terceiro dia se levante. Isso que ele falou esteve presente em toda a sua mensagem. No livro de João, no capítulo 1, no verso 29, o João Batista, ele está batizando pessoas e chega Jesus lá, e João Batista olha para Jesus e a primeira coisa que ele diz é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Me chamou muita atenção. Por que a descrição, o Cordeiro de Deus? Se você for ver durante as alianças e durante o Antigo Testamento e tudo aquilo que foi feito de sombra antes de Jesus vir, os sacrifícios eram feitos para apaziguar os homens com Deus, apaziguar os homens com os homens. Os sacrifícios eram feitos para agradecer a Deus por coisas, e um sacrifício era feito, no livro de Levítico está descrito, um sacrifício de expiação, um sacrifício para a redenção, no qual um cordeiro de um ano, sem defeito algum, haveria de ser entregue no templo para ser queimado no altar, sacrificado, para que as pessoas tivessem paz com Deus durante um ano. No livro de Hebreus, a gente aprende uma coisa seguinte: era impossível o sacrifício de touros, de bodes, de animais, limpar o homem de verdade, limpar a consciência do homem. A gente entende que o sacrifício era sim eficaz, porque senão Deus não teria dito, e as pessoas estariam em paz com Deus, mas a sua consciência continuaria suja por causa do pecado. A gente precisa entender alguns pontos chaves do Evangelho na nossa doutrina cristã. Um desses pontos é a doutrina do pecado original, aquilo que foi originado em Adão, que passa para todos os homens que nasceram de Adão. No livro de Romanos, capítulo 5, fala que por meio da ofensa de um só, toda a humanidade foi contaminada. Então toda a humanidade foi contaminada pelo pecado, por causa da transgressão do primeiro homem. O primeiro homem, ele trouxe para nós uma herança. E essa herança foi perpetuada durante toda a humanidade. E tudo aquilo que nós vivemos e passamos hoje, muito disso, é reflexo daquilo que foi feito desde lá atrás. E durante toda a construção da humanidade, toda a construção da história e das alianças e da lei, e daquilo que foi feito, daquilo que foi formado, tudo aquilo que aconteceu apontou para Jesus. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos aprove a Deus enviar Jesus para nós, trazer a nova mensagem, trazer uma nova vida, trazer a redenção dos nossos pecados, trazer a redenção da nossa própria vida, para que nós pudéssemos de verdade ter paz com Deus. O sacrifício que antes não foi de verdade eficaz para limpar os corações dos homens é o sacrifício que na cruz, em Jesus Cristo, o homem perfeito, foi derramado sobre ele a ira de Deus, para que nós fôssemos eternamente apaziguados com Deus pela fé em Cristo Jesus. Então nós temos aqui um ponto importante. A humanidade precisava ser redimida dos seus pecados. Deus havia enviado um homem para que pudesse fazer isso. A Bíblia diz em João capítulo 3, no verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que entregou o seu único filho, o seu filho unigênito, que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E ele diz, durante todo o seu discurso, todo o seu tempo, que ele veio levar os pecados do mundo. Na cruz, que é o centro da mensagem de Jesus, isso foi consumado. A cruz, se você olhar pela perspectiva humana, parece ser um lugar de derrota, mas
A cruz, o lugar onde Jesus Cristo foi morto, o lugar onde Jesus Cristo pagou os nossos pecados, é um lugar de vitória eterna, onde nós podemos obter eterna e completa redenção, para que nós possamos ter contato de novo com Deus verdadeiramente. A cruz é um momento de agonia, de tristeza, de profunda angústia que Jesus passou. Não apenas porque Jesus estava apanhando de homens, mas porque no final de tudo, Deus o abandonou naquela cruz. Jesus grita, ele dá um grito e ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que é Deus meu, por que me desamparaste? O maior sofrimento de Jesus, eu tenho certeza, que não foi sofrer porque colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, que não foi sofrer porque o cuspiram, o esbofetearam, que não foi ser pregado numa cruz. O momento de maior agonia de Jesus foi ser separado da presença de Deus. Jesus, ele vai para a casa de um certo homem chamado Pedro. Lá, uma mulher chamada Maria, lembra de Maria, irmã de Lázaro e Marta? Aquela história de Maria e Marta, que Maria estava sentada aos pés de Jesus e Marta estava trabalhando. Pronto, essa Maria, ela possuía um bem valioso, que era um vaso com um perfume caro de nardo. Aquele perfume que Maria tinha, ele custava cerca de 300 denários, que é mais ou menos o custo do salário de um ano inteiro de trabalho de uma pessoa normal. Maria, ela derrama aquele perfume sobre a cabeça de Jesus. Jesus, ele diz que Maria estava ungindo para a sua morte. Imagine nesse momento, você está chegando na casa de alguém e você tem a plena consciência, a plena convicção de que aquilo que está acontecendo naquele lugar é um anúncio de que, olha, chegou a sua hora de morrer. Logo após esse perfume ser derramado sobre a cabeça de Jesus, Jesus diz isso. Os seus discípulos, eles ficam questionando. Imagine um clima de irritação. Eles diziam assim: olha, não era melhor que você tivesse vendido esse perfume e dado dinheiro aos pobres? Jesus, ele dá uma repreensão aos seus discípulos. Ele diz: não repreende essa mulher. Os pobres vocês vão sempre ter com vocês, mas a mim vocês só vão ter por um tempo. Logo após esse clima de raiva que os seus discípulos estavam passando porque aquele dinheiro havia sido desperdiçado, Judas, ele se levanta dali e vai embora. Eu imagino o coração de Judas com a ganância daquele momento. E Judas dizendo o seguinte, dentro de si: não é possível que eu estou desperdiçando tanto dinheiro. Ele chega para os sacerdotes e diz o seguinte: vamos fazer um acordo aqui? Eu vou vender Jesus para vocês. Imagine no coração de Judas. Judas era chamado de ladrão. E Judas, por ganância, vendeu Jesus por 30 moedas. Depois dessa cena, depois de Judas ter feito o seu trato com os sacerdotes, a Bíblia começa a expor o tempo de Páscoa. A Páscoa era a lembrança do povo judeu, daquilo que Deus havia feito com eles no Egito, de que havia os arrancado do Egito e levado para o deserto para irem para a terra prometida. A Páscoa representava lembrança daquilo que Deus havia feito com os seus antepassados. Pois na Páscoa, um cordeiro era morto para a comunhão entre as pessoas. Nessa ceia de Páscoa que eles fizeram, interessantemente, não tinha um cabrito na mesa. Tudo que tinha era pão e vinho. E Jesus disse para eles: tomem aqui o meu corpo, esse é o meu corpo que eu vou partir e dar para vocês. Façam isso toda vez que comerem em minha memória. E da mesma forma ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Esse é o meu sangue que é derramado por vós e por muitos para a remissão de pecados. Nesse momento dessa ceia, quando Jesus dá o pão, ele diz que um deles que estavam na mesa havia de trair Jesus. Ele dá o pão para Judas. Eu perplexo com aquilo, tipo, nossa, será que ele vai roubar dinheiro de Jesus e tal? Eles não haviam compreendido o que estava acontecendo. Quando ele dá o pão, ele diz para Judas: Judas, vai e faz o que você tem que fazer. Judas sai dali, vende Jesus por 30 moedas. Judas diz que vai dar um beijo na bochecha daquele que havia de entregar. Quando isso estava acontecendo, Jesus, ele saiu do cenáculo onde ele estava, ele saiu da casa onde ele estava e se dirigiu ao jardim de Getsêmani. A Bíblia diz que ele passou por angústia profunda. Essa angústia foi tão profunda, tão profunda, tão profunda. Imagine-se agora nesse momento, indo morrer. Jesus sai com seus discípulos ao jardim e se retira para orar. Ele deixa esses discípulos mais próximos e diz: vigiem comigo pelo menos 1 hora. E aí ele se distancia um pouco mais dos discípulos e vai orar ao Senhor só. E ele ora e diz: Pai, 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 se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha.
meu querido, a Bíblia diz que Jesus suou sangue nesse tempo. Imagine um estresse tão profundo, ao ponto de que a sua pele ia começar a sair sangue, porque o seu corpo está tão estressado com aquilo que os seus vasos estão rompendo. E nesse tempo, Jesus se levanta, vai falar com seus discípulos, vê seus discípulos dormindo. Ele diz, olha, vocês não puderam vigiar comigo uma hora, orem, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí os discípulos voltam a orar um pouquinho, depois dormem de novo, e Jesus volta a orar, e ele diz mais uma vez, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Logicamente aqui Jesus ele tinha uma vontade, que era não morrer naquele momento. Se possível, Deus faz de outro jeito. Mas a frase mais linda de Jesus nesse momento é, independente de minha vontade, Pai, que eu te obedeça. Que seja feita a tua vontade e não a minha. A cruz nesse momento me mostra o sentido da total entrega de alguém a Deus. E essa oração não foi feita no momento que ele estava tranquilo, esperando para receber uma promoção no seu emprego. Jesus ele faz essa oração quando ele está passando por um momento de profunda angústia, de a vontade de Deus, que naquele momento era despejar toda a sua ira da humanidade sobre ele. Imagine um homem ser julgado completamente em seu corpo, em sua carne, em seu espírito, por aquilo que todos os homens de toda a humanidade fizeram durante todo o tempo. E quando Jesus está falando aquelas coisas, Judas aparece com um monte de gente, um monte de servos de sacerdote. Ele chega lá, dá um beijo na bochecha de Jesus, e os servos dos sacerdotes prendem Jesus. Essa cena acontece e o traidor Judas, ele entrega o seu Cristo para os sacerdotes. Os sacerdotes vão diante de Jesus e começam a procurar acusações com Jesus, acusam Jesus, mas como estava escrito nas profecias que como ovelha muda, ele foi levado diante dos seus acusadores, Jesus não disse uma só palavra diante das acusações. E aí, os sacerdotes agoniados com aquilo, porque Jesus estava calado, ele vai dizer, você não vai falar nada sobre isso que a gente está acusando, e Jesus continuou calado. E aí os sacerdotes perguntaram para ele, és tu o mestre, o Filho do Deus bendito? E Jesus responde nessa hora, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, e chegando com as nuvens do céu. Nessa hora os sacerdotes enfurecidos dizem, olha, o herege, ele está confirmando, a gente não precisa de acusação mais nenhuma, ele está falando essas porcarias aqui que ele está querendo dizer, e falando que é o Filho de Deus, isso é mentira, ele é um herege, e pega e manda esse homem para Pilatos. Pilatos pergunta para Jesus, isso tudo que estão te acusando é verdade? Jesus fica calado. Pilatos percebeu que por inveja queriam matar Jesus. E aí Pilatos começa naquela crise, poxa, o cara é justo, o cara não fez nada, por que eu vou matar ele? Sendo que o povo ficou no juízo dele, cruz, mata esse homem, ele está causando alvoroço aqui, Jesus calado. Pilatos, sabendo que era por inveja que queriam matar Jesus, sabendo também que aquele homem era justo, mesmo assim, pela pressão, Pilatos entregou Jesus à cruz. E naquele dia, como era do costume, alguém devia ser solto. No lugar de Jesus, soltou um bandido, um revolucionário da época, um cara que era assassino, chamado Barrabás. E Jesus, nesse momento, foi condenado a morrer crucificado entre dois ladrões. E no livro de Isaías, no capítulo 53, diz que entre os transgressores, ele foi contado. E é nesse momento que essa palavra se cumpre, quando Jesus é condenado, junto com dois transgressores de verdade da lei. O justo foi contado no meio dos injustos. O justo foi feito como um injusto. A Bíblia diz que o justo recebeu o nosso pecado para que nós pudéssemos receber a sua justiça. Então, durante toda essa paixão, esse período de sofrimento intenso, Jesus ele é submetido a uma cruz, morre de forma dura, ferrenha, difícil, por nossos pecados. Jesus ele foi sacrificado como um cordeiro perfeito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Tudo o que você precisa para a sua vida está na obra de Jesus Cristo.
Essa é a mensagem mais importante do Evangelho, porque é na crucificação de Jesus que o justo recebe a salvação dos seus pecados, a salvação da ira de Deus. A Bíblia tem duas palavras para salvação, e isso é um papo teológico enorme. A Bíblia apresenta uma salvação futura que chama sotero, a salvação final da ira de Deus. E a Bíblia apresenta uma salvação hoje que chama sozo, é um pacote que Deus nos concede com aquilo que vem dele mesmo. E quando Jesus recebe a ira de Deus sobre si, matando ele naquela cruz, o homem agora pode receber a justiça de Deus pela fé no sacrifício de Jesus. Se você está ouvindo esse vídeo, se você já ouviu muitas coisas sobre Jesus, mas você está meio confuso sobre o que acreditar, eu vim dizer para você que a mensagem da cruz não é uma balela que inventaram ao acaso, a mensagem da cruz não é algo secundário que esquece de se pregar por aí, a mensagem da cruz é o centro do Evangelho. Você precisa ser justificado, e isso pode ser feito unicamente pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se fossem as tuas obras que te justificassem, se fosse aquilo que você faz que fosse te fazer justo, no momento que você errar, você perdeu a sua justiça. Mas, sabendo que isso é impossível, Deus propôs para você uma salvação de graça. E essa salvação está na fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Cristo que morreu, que foi contado entre os transgressores, que carregou a nossa culpa, que carregou o nosso pecado. O Cristo que fez tudo isso. E depois, por não poder ser considerado pecador, já que ele nunca pecou, confirmando sua mensagem, Jesus ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. O seu corpo não padeceu decomposição na terra. Engraçado que eu fui estudar e o corpo ele entra num período de decomposição a partir do terceiro dia. Ele começa a inchar, os gases começam a ser liberados, as bactérias e as células começam a morrer e aquilo começa a liberar gases que vão puxando insetos. Jesus ele ressuscitou dentre os mortos antes desse processo acontecer. Jesus ele não foi decomposto. Jesus ressuscitou, cara. E essa para mim é a mensagem que me fascina. Jesus ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à destra do Deus nas alturas. Talvez hoje a sua vida esteja uma desgraça. Talvez você esteja vazio. Talvez você esteja buscando sentido na sua vida e você nunca encontrou. Talvez você esteja procurando ser justo. Talvez você esteja tentando se salvar, mas você sabe que falta algo dentro de você. Eu vim te dizer, por meio de toda essa descrição e de tudo aquilo que falei aqui agora, que isso tudo é preenchido e transformado quando você crê em Cristo Jesus e Ele for verdadeiramente, não apenas o seu Salvador, mas o Senhor de sua vida. Existe uma obra para você em Cristo Jesus. Algo que foi determinado por Deus desde antes da fundação do mundo. E você recebe o seu perdão pela sua fé. Não adianta o que você possa fazer para se justificar. Nada além da fé vai te salvar. Preste atenção. A partir do momento que você crê em Jesus, que você tiver fé em Jesus, a vida de Deus ela vai começar a ser produzida dentro de você. Isso vai transformar você dia após dia, dia após dia, dia após dia, até que você possa viver verdadeiramente a plenitude de Deus. Há uma ordem para isso. Você não pode querer ser santo antes de ser justificado. Talvez você esteja buscando santidade com as suas obras e você tenha caído no legalismo porque você acha que a sua justificação vem por elas mesmas. Mas você só vai poder viver a plenitude da vida de Deus e a santificação quando de fato você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador de sua vida. Que Deus te abençoe.